Hello, I'm Teacher Maísa and today I'm going to talk about farm idioms. Olá, eu sou a professora Maísa e hoje eu vou falar sobre expressões idiomáticas e provérbios que estão relacionados à agricultura, já que hoje, 28 de julho, é o Dia do Agricultor. Vamos lá? Until the cows come home. Until the cows come home. Então, esse idioma, traduzindo literalmente, ele significa até que as vacas retornem para casa. Mas o seu significado realmente quer dizer, está relacionado então a um tempo indeterminado, a um tempo que vai ser muito longo para algo acontecer. Por exemplo, I can't stay here waiting for you till the cows come home. Ou seja, eu não posso ficar aqui esperando por você até o dia de São Nunca, até sei lá quando, ou até nunca mais, né? Então, é o sentido de tempo indeterminado. Em relação ao contexto agrícola, então, a significação desse idiom pode ter surgido pelo fato de que quando as vacas são soltas para pastar, né? Elas tendem a retornar somente no outro dia pela manhã bem cedo for milking, ou seja, para serem ordenhadas. Então, till the cows come home significa um tempo muito longo para algo se realizar. To take, grab the bull by the horns. To take, grab the bull by the horns. Então, esse idiom significa literalmente, né, segurar o touro pelos chifres. Mas o sentido que está por trás desse idiom quer dizer que você é valente, que você enfrenta uma situação difícil. Por exemplo, she took the bull by the horns and confronted him about the exam. Ela encarou a situação e o confrontou sobre a prova. Então, to take, grab the bull by the horns tem o sentido de encarar alguma situação difícil ou tomar decisões sobre algo que é complicado. To make hay while the sun shines. To make hay while the sun shines. Esse idiom também pode ser considerado um provérbio, né? E quer dizer tirar o máximo possível de proveito de uma situação, quando as condições são favoráveis e há tempo hábil para fazer isso. Por exemplo, while I was living in Denmark, I decided to make hay while the sun shines. Then I learned how to speak Danish. Quando eu morava na Dinamarca, eu decidi tirar proveito da situação e aprendi a falar dinamarquês. Então, em relação a esse idiom, ele tem origem, né, num contexto agrícola, onde o feno, o hay, né, ele pode ser manuseado, pode não, ele deve ser manuseado, né, no tempo apropriado, porque pode se deteriorar com a chuva, com o tempo úmido. Então, os agricultores precisam tirar proveito do tempo bom, do tempo ensolarado, né, while the sun shines, para completar as suas tarefas. Separate the wheat from the chaff. Separate the wheat from the chaff. Então, esse idiom, também considerado um provérbio, no português significa separar o joio do trigo. O joio, então, seria o chaff e o trigo, o wheat. A significação que vem por trás, né, desse provérbio, separar o joio do trigo, é que a gente tem que saber separar o que é bom, o que é importante, o que é necessário, do que não é. O joio, né, que seria o não necessário, do trigo, que é o importante. Um exemplo. Listen carefully to what others say. Then separate the wheat from the chaff. Ouça atentamente o que os outros dizem, depois separe o joio do trigo, ou seja, separe as informações boas daquelas ruins ou falsas, né, no caso de hoje em dia. Então, uma das origens desse provérbio é a Bíblia, né, com a parábola do joio e do trigo. Que a gente tem que saber separar o que é bom e o que é ruim, né? No caso, o que é bom seria o trigo e o que é ruim seria o joio, que é considerado uma erva daninha. To reap what you sow. To reap what you sow. Então, essa expressão, literalmente, né, significa colher o que semear. Ou, traduzindo, então, para uma expressão do português, poderia ser aqui se faz, aqui se paga, né? Isso quer dizer que todas as suas ações vão ter, então, uma consequência, né? O que você plantar, o que você sow, vai
ser colhido, reap, de alguma maneira, né? Seja positivo ou negativo, vai depender se você vai plantar ações positivas ou negativas. Um exemplo, bad people reap what they sow. Pessoas más colhem o que plantam, né? Então, essa expressão também surgiu em um contexto bíblico, né? E é usada geralmente para enfatizar o resultado de ações negativas das pessoas, né? Outro idioma que pode ser usado também nesse mesmo contexto é o seguinte: What goes around, comes around. What goes around, comes around. Bom, vamos recapitular as expressões idiomáticas aprendidas nesse vídeo. Number 1. Until the cows come home. Number 2. To take, grab the bull by the horns. Number 3. To make hay while the sun shines. Number 4. Separate the wheat from the chaff. Number 5. To reap what you sow. To reap what you sow. I hope you enjoyed the video. See you next time!